Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Como é gostoso chegar, conversar, trocar ideias. Certo, meu irmão? Por favor, gente, vamos sentando mais à frente, por favor, me ajudem. Esse espaço, esse vazio que fica entre nós aqui é muito grande. Talvez para você não pareça que seja tão grande, mas para quem fica à frente aqui, é 5 vezes maior do que você imagina. É um vácuo enorme. Então, quanto mais próximos, melhor. Deixa os últimos bancos aí, as cadeiras para quem chega atrasado. Vamos nos ajustando. Ok. Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor, pedir a ação do Espírito dele, para que cada um de nós possa absorver realmente a palavra de Deus nessa manhã e principalmente pôr em prática, tá certo? Oremos então. Bendito e eterno Deus, como é bom, ó Deus, poder, numa manhã de domingo, que o Senhor reservou para nós, juntos aqui, ó Deus, para buscar o Senhor na Tua palavra. Pai, por favor, que seja ela a direção para aquilo que vamos aprender e que seja a ação do Senhor para que possamos praticar. De nada adianta, ó Deus, se aprendermos e não praticarmos. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude também, principalmente na prática das coisas do Senhor. Pai querido, receba de nós todo o louvor, toda a glória merecida a Ti, porque o Senhor nos deu mais um dia, o Senhor nos deu mais uma vez aqui. Louvado seja o Senhor por quem o Senhor é, porque o Senhor é o nosso Deus. Receba, Senhor, receba as nossas adorações, os nossos louvores, são Teus, ó Deus, apesar de imperfeitos por conta de nós mesmos, mas são Teus, ó Deus. E fazemos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito bem, meus queridos. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Isso. É bom estar bem, né? Eu sei que aqueles que não estão bem, alguns aqui estão falando, pelo menos no início aqui, não pôde vir por causa disso, não pôde vir por causa daquilo. E nós estamos vivendo realmente um tempo difícil, um tempo de dor, de muitas dificuldades. Eu já estou fazendo propaganda do culto à noite, tá? Mas a aula de hoje aqui continua a série Justiça Bíblica, que é versus justiça social. Existe uma luta aqui, e às vezes dá algumas discussões e tudo mais, mas a palavra de Deus é quem rege, é quem vai realmente sacramentar aquilo que nós devemos, então, entender como verdadeira justiça. Isso já foi falado, e é interessante quando se trata um tema, às vezes nós somos até repetitivos aqui, mas é importante que você entenda que, às vezes, é necessário a gente bater, às vezes, na mesma tecla. A água precisa, às vezes, bater muito naquela pedra para que fique realmente a marca ali. Tá certo? Então, vamos avançando aqui. O título desta aula é Discernindo quem é o próximo. Às vezes nós temos dúvida, será que é esse o próximo? Impressionante, porque preparando essa aula já há dias, e eu venho com ela, e eu pude me encontrar em situações onde eu fiquei questionando a mim mesmo em relação é próximo? Esse é o próximo? Devo, não devo? Mas isso é você e Deus. Entenda isso. Não é o outro que está do teu lado que vai determinar se aquele próximo é seu próximo ou é próximo dela. Porque às vezes pode ser próximo para você e não ser para ela. Entenda isso. Depois, se quiser mais explicações sobre o que eu falei, eu vou falar.
Porque nós, às vezes, temos a tendência de dizer, puxa, você não ajudou fulano? Não era próximo dela. Entenda isso e deixa ela com Deus. Vamos olhar para nós e vamos pedir para que o Senhor nos dê discernimento. E é exatamente a aula de hoje, discernindo quem é o próximo. Objetivos da aula. São objetivos bem definidos. Reconhecer a responsabilidade de ajudar. Eu devo sair daqui pensando nisso. Eu tenho essa responsabilidade, ou não tenho essa responsabilidade. Entender que ajudar alguém necessitado é uma forma de amar o próximo. E, na prática, dispor-se a ficar vigilante para aproveitar as oportunidades. E as oportunidades são N's. Às vezes, nós estamos numa situação financeira do país mais abastadas e tal, as oportunidades são menores, mas no tempo que nós estamos vivendo agora, as oportunidades são maiores. Creio eu, para você também, em relação a essas coisas. Bom, reconhecer a responsabilidade de ajudar, entender que ajudar alguém necessitado é uma forma de amar o próximo e dispor-se a ficar vigilante para aproveitar as oportunidades. Por que que eu estou repetindo aqui? Estava na tecla errada. Vamos fazer uma enquete. Você vai receber agora, e talvez, Giovanni, você já pediu ajuda aí? Isso. Você vai receber um papelzinho, e você vai optar por uma alternativa. Uma alternativa. Tente lembrar a última vez, nesses dias, que você encontrou alguém que lhe pediu ajuda. Seja no semáforo, seja na porta da tua casa, seja onde for, e você vai optar por algumas dessas opções dadas aí. São 7 opções, se você opta por uma, é coisa simples, fácil, rápida, e eu já estou adiantando, porque você não recebeu o papelzinho ainda, você vai receber e já vai, e alguém já vai passando e já vai recolhendo, e nós vamos verificar se nessa enquete nós vamos ter um dado preciso em relação ao que se acontece aí fora. Tente, então, já ir lembrando quando foi e como foi esse encontro com alguém que pediu ajuda. Mas entenda isso, é alguém que te pediu ajuda, talvez até por telefone, né? Ligou, preciso de uma ajuda, mas ajuda da necessidade mesmo, tá? Não é uma ajuda para qualquer, mas de uma necessidade mesmo, aquela pessoa estava precisando. Se você não ajudasse, ela ficaria sem a assistência naquele momento, tá bom? Eu não entendi, minha irmã. Bem alto. Isso, ok, pode ser. Pode ser. Ela está dizendo aqui, pode ser uma situação que a pessoa não pediu, mas ela percebeu isso por conta própria, olhando ali, verificou, tal, pode ser. Ok? Então, você vai fazer a sua opção, e nós vamos ter que fazer uma contagem rápida. Contagem rápida. Gilberto, você já recebeu o papelzinho aí? Já? Ok? Cosme, já recebeu? Tá. Não gaste muito tempo, gente, tá? Pode passar recolhendo já o meu irmão. Giovanni, a hora que você estiver pronto, você me avisa, tá? Pode interromper aqui e me avise. Tá bom? E nós vamos seguindo aqui. Meus queridos, existe um site chamado Brasil Sem Fome. É um site bem conhecido. Espero que alguns daqui já tenham visitado esse site. E tem alguns dados
interessantes aqui a respeito da renda do país, da situação da pobreza e tudo mais, tá? E depois vocês vão entender, no final, o que o site está querendo dizer a respeito elas aqui, tá? Mulheres estão em ação. Em pouco mais de um ano, esse dado é de julho, eu verifiquei em julho, em agosto eu não verifiquei, mas acredito que se subiu pouca coisa, mas é um dado de julho, mês passado. Em pouco mais de um ano, são 14 milhões de novos famintos no Brasil. A fome tem gênero. Hoje, olha só, gente, hoje, 6 em cada 10 domicílios liderados por mulheres estão em algum grau de insegurança alimentar. Percebeu a gravidade? 6 em cada 10. Brasil Sem Fome é delas. As mulheres se arregaçaram as mangas e foi identificado isso. E depois nós vamos falar que mulheres são essas. Os novos dados sobre insegurança alimentar são assustadores. Ajude a levar comida e esperança para as chefes de família de todo o país. Que mulheres são essas? As indígenas, as quilombolas, ribeirinhas, faveladas, refugiadas, migrantes, mulheres de fé, mulheres que doam e se doam. Interessante porque não tem nenhum dado sobre os homens. Certamente os homens, alguns aí estão ajudando nisso, tá? Mas esse site deu ênfase às mulheres, e são as mulheres, né, gente? Elas que vão nas favelas e tudo mais, são elas que arregaçam, são elas que dão a iniciativa. Os homens ajudam, mas as mulheres puxam. A fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos. Dobrou. Neste ano. Apenas 4 em 10 famílias têm acesso pleno à alimentação. São esses os dados. É para a gente refletir, pensar e também agradecer. Estive pensando nessa semana, enquanto preparava a aula, terminava a aula, eu fiquei olhando para a nossa igreja. Nós temos necessitados aqui? Temos. Mas são poucos em relação ao número de pessoas. Nós somos privilegiados. Somos privilegiados, meus queridos. Às vezes eu tenho cesta básica na cozinha e eu ponho no carro e às vezes roda. Não, porque se eu for sair aí na primeira esquina, eu acho uma pessoa precisando. Mas eu preciso fazer um acompanhamento primeiro. Tem uma escala, tem uma lista de pessoas que eu devo procurar primeiro, tá? Primeiro tem que procurar aqui dentro, porque é a igreja que traz, é a igreja que doa, são vocês que doam. E eu tenho que verificar, eu falo eu, mas estou falando em termos de liderança, né? Porque a liderança está também de olho em relação a essas coisas. E às vezes eu fico com aquela cesta, corro, puxa vida. E acabo entregando para uma pessoa que às vezes não conheço. Não tem um dado firme, conciso a respeito da situação dela. Meu irmão, se quiser, pode vir aqui à frente, pode falar. É importante que vocês venham ao microfone, viu, pessoal, porque senão não grava a aula. Olhando esse site aí, sim. Eu tenho a impressão que isso tem um movimento feminista, será que não? Não sei dizer. Está falando muito sobre mulher, né? Então, às vezes, essa situação são os mesmos que defendem lá a ideologia de gênero, sim, e defende essas pautas todas aí que a gente já conhece. Então, às vezes, fica atento, né? Porque, às vezes, esse apelo todo, né? Por que só mulher? Né? Ficar pensando, né? Ok. Então, entra uma das situações que a gente estava respondendo as perguntinhas ali, né? Sim. Ok, mas vamos nos ater no índice, né? A questão pode até ser que tenha isso, mas o dado realmente é válido para refletirmos, né? Ok, está pronto, meu irmão? Giovanni? Quase? Tá.
Jesus e o próximo. Mandamento da lei mosaica. Vamos abrir em Levítico 19, 18, por favor. Eu quero ler. Quando eu cansar, eu vou pedir ajuda aqui, vocês usem o microfone, a pessoa que vai ler. E de preferência as pessoas que nos ajudam na leitura, não fique distante, fique mais próximo aqui, sente mais próximo para nos ajudar. Mas enquanto eu conseguir aqui, eu leio aqui. Levítico 19, 18 diz o seguinte: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Lei mosaica. Vamos ler outros textos relacionados. Mateus 5, 43. Mateus 5, 43. Eu vou ler o 44 aí, que alguém gritou aí 44, eu vou ler também. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ame os seus inimigos. E o 45, querem que eu leia? Eu vou ler. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Está certo que o 45 ele complementa, ele é a sequência aí do 44. Muito bem, Romanos 13, 8 e 9. Romanos 13, 8 e 9. Enquanto eu ouço o barulho das folhas, eu aguardo aqui, tá? Muito bem. Romanos 8, 8 e 9 diz o seguinte: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão... Eu errei, eu pus 8, desculpem. Retificando, Romanos 13, 8 e 9. Obrigado, meus irmãos. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Muito forte, né, gente? Resume: ame o seu próximo como a si mesmo. E está falando de pecados seríssimos. E aqui eu tenho já os dados coletados aqui a respeito da enquete que foi feita com aqueles que chegaram no início. A pergunta foi: tente lembrar a última vez que você encontrou alguém e lhe pediu uma ajuda, uma esmola. Pode ser no semáforo, no portão da sua casa. Qual foi a sua atitude? Gente, que ignoraram 6 pessoas entre nós aqui. 6. Pode contar 7, porque esse que vos fala também ignorou. Entregou algum dinheiro ou alimento? 0. Nosso meio. Não, perdão. É que eu acompanhei aqui, o B está do lado aqui, desculpem. Reparou nos trajes da pessoa e a dispensou. É 0, tá certo. Eu assustei agora. Eu assustei. Letra C. Entregou algum dinheiro ou alimento? 31. Ufa, agora vocês me salvaram também, né? Ou nos salvamos aqui, né? Letra D. Achou que estava sendo enganado. Letra D, 7. É isso mesmo, a gente desconfia e tudo mais.
Letra E. Deu alguma desculpa para não ajudar. 7. Encaminhou para assistência social. 3. Ok. Não se recorda. Uma pessoa não se recorda, não lembra, ok, de quando encontrou, ou se encontrou, ou não encontrou. Ok. Vocês ficaram surpresos com isso aqui? O que te chama a atenção a respeito disso? Gostei da letra C. Entregou algum dinheiro, alimento? Gente, 0 não, é 31. Isso me consola, realmente. Eu acho que é isso aí. Como cristãos, nós devemos ajudar. Alguém quer fazer trazer alguma palavra a respeito disso aqui que nós levantamos? Sim, Cris. Cris primeiro, depois aqui, depois Jô. Uma vez no semáforo, voltando da capelania, eu morrendo de fome e abri uma barra de cereal. E aí o rapaz chegou e pediu. Então, eu fui dar a barra de cereal. Vira ele e fala assim, barrinha de cereal, dona? Aí eu puxei de volta, eu falei, eu ia comer, eu ia dar para você. Não, agora eu quero. Eu falei, tarde demais. Peguei, dei um folheto que ele amassou e jogou na rua. Olha, gente. Ok, Jô. Sempre que eu gosto de ter folheto na bolsa, sempre que você entrega alguma coisa, você entrega um folheto junto. Se jogou a barrinha, é complicado. Depois o Zé. Aqui, depois o Zé. Olha, eu tá pulando a fila aqui. Eita, mas eu tô sendo... Tudo bem. Tudo bem, minha irmã. Você sabe que é brincadeira. Escuta, meu amor, é o seguinte. Eu tenho dificuldade de dar dinheiro em semáforo, essas coisas. Tenho mesmo. Falo, Senhor, eu não me sinto em paz, sabe? Ainda mais lá em São Paulo, com esse negócio de entrar e te arrancar as coisas. Eu já tive problema com assalto em carro. Então, eu tenho mesmo, mas não que eu não ajude as pessoas que estão precisando e venha, entendeu? Nós conhecemos você, minha irmã. Tá? Ok. Gente, não precisa muito explicações, tá? A gente entende, ok? Sim. Elisa, a Hortência já pulou minha vez e certo. ainda já adiantou um pouco o meu assunto. Muito bem. Mas eu acho que a gente se sente um pouco com medo algumas vezes, né? A pessoa, ela te aborda de uma forma estranha, no lugar onde você está sozinho, às vezes, né? E é a situação típica. Então, por medo, às vezes, você fica sem saber o que fazer. Ok. Zé, agora por último, e vamos finalizar ali. Ok? Zé. Só para reflexão, né? Eu fui um que anotei que eu dei, tá? Não. Mas eu fico questionando, será que eu fiz certo? Ok. Será que eu não ajudei Entendo, a vadiagem, a vagabundagem? Entendo. E olha, gente, isso é individual. Tem questões aí que é muito complicada. Esse negócio de amar ao próximo é muito sério, né? E a gente, às vezes, fica, eu dei, eu fiz, ou eu deixei de fazer. A questão toda é o seguinte, você fez certo, cara? Será que você fez certo? Ok, obrigado. Obrigado, pessoal. Elias, posso falar uma coisa? Sim. Uma vez eu fiz isso, como alguém falou aí. É um rapaz que sempre fica lá, sempre passa lá, então você sabe que é o trabalho, né? E não é aquele trabalho que faz alguma coisa, tal, é o trabalho de pedir. Aí, e ele fica bem. Aí eu falei assim, ó, eu dou o dinheiro para você, só que com uma condição. Eu vou te dar um folheto e amanhã ou depois de amanhã eu vou perguntar para você o que você leu dele. Ok. Ele olhou para mim assim e falou, obrigado, não quero. Eu falei, então tá bom. Ok. Muito bem. Gente, então, entendam isso. Eu sei que cada um tem uma fala aqui a respeito dessas questões, mas é você e Deus. Não deixe que o outro interfira na sua iniciativa ou na sua responsabilidade de dar ou não. É você e Deus. Você já percebeu isso, que às vezes você sente, já aconteceu isso, por isso que eu estou dizendo, de você voltar para aquele local e dar porque você ficou, constrangido, e Deus falou ao seu coração. Então, é você e Deus. Mas é importante que você saiba que existe um próximo e que ele está sempre perto de você.
você tem que analisar. Ok, eu concordo com você e respeito. Às vezes, o dinheiro é necessário, mas você precisa saber para quem. Estudar e tudo mais. Eu acredito que você vai falar, Jô. A pessoa que eu dei o folheto essa semana, Sim. foi tão bacana que ele falou assim, eu vou pôr junto da minha Bíblia e vou ler depois. Ok. Olha, eu fiquei tão Isso é feliz. bom. Tem resultados, meus irmãos, tem resultados. Alguns jogam fora, outros não. Vamos dar sequência? Essa interrogação aqui é por conta dessa pergunta que eu vou lançar aqui. E eu queria que você não buscasse ainda na Bíblia. Não buscasse na Bíblia. Não busque nem o Google, nada. Por favor. Eu queria que pelo menos 4 pessoas se manifestassem, viesse aqui ao microfone e falassem. 4 é o bastante. Por qual razão Jesus contou a parábola do bom samaritano? Eu sei que alguns já conhecem, todos nós conhecemos, mas alguns conhecem realmente a razão inicial, tudo mais. E eu quero buscar exatamente isso. Por que Jesus contou essa parábola? Alguém se recorda? Alguém se lembra? Alguém se arrisca? Sim. Zé, se você acertar na primeira, já vamos eliminar os 3, certo? É exatamente para exemplificar quem era o próximo. Ok? Aqui do lado, do seu lado, aí. Meu irmão. É porque a pessoa que questionou Jesus, né, anteriormente, retrucou ele perguntando, mas quem é meu próximo? Aí foi quando ele contou a parábola. Ok, tem isso também, mas eu quero ver antes. Aqui, no microfone. Era inimigos. Começa de novo, por favor. Os samaritanos eram os inimigos. Então, aquele que passava ao lado, falava assim, não, esse daí não. Mas Jesus mostrou. Tá, você já está contando a parábola. Então. Você já está contando a parábola. Antes, por que Jesus contou? Eu quero... Vamos aí, agora a última lá, a chance. Eu não sei, mas Jesus sempre contou parábolas primeiro para que ninguém entendesse, né, para os judeus não entenderem, e para os discípulos entenderem. Tinha uma pessoa principal aí. Vamos ver? Então vamos lá. Vamos lá. Aí vocês, cada um tira a sua conclusão. Lucas 10. Por favor, Lucas 10. (25 a 37). Lucas 10, 25 a 37. Agora eu vou pedir para alguém ler no microfone toda a parábola, bem vagarosamente. Eu posso ler, pode ser, Elias? Isso, sim. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus diz: vá e faça o mesmo. Ok. Não estavam erradas as respostas aqui que cada um deu. Isso faz parte do texto. Mas eu estava esperando alguém falar exatamente a preocupação deste mestre da lei. A preocupação dele era para onde ele iria. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Meus queridos irmãos, a maior preocupação deve ser essa mesmo. Vou herdar a vida eterna no Senhor? Sou salvo no Senhor Jesus? Então, ele começa dizendo, se Jesus respondesse de outra forma, não precisava nem contar a parábola do bom samaritano. Mas então, Jesus entra com uma outra pergunta. E aí, então, nós vamos ver caso a caso. Esse é o quadro desenhado por Jesus. Um homem viajando de Jerusalém para Jericó, certamente um judeu, porque ele estava falando com um judeu, foi assaltado e machucado e deixado à morte. Para todos que olham para essa situação, este homem é bom, porque não fala nada dele, fala que era uma pessoa que estava viajando, provavelmente um judeu. Ele estava viajando. Poderia ser um assaltante? Poderia ser N coisas, mas o que Jesus queria dizer, ou queria contar, não faz sentido nós pensarmos dessa forma. Mas a tendência nossa é ficar pensando, será que ele merecia mesmo? Ok? Na sequência é, agora um sacerdote vê o homem estirado e ferido. Ele vê, estirado ali, ferido. Mas nada fez. Sendo sacerdote, ele era líder religioso, ele deveria dar o exemplo, e ele não deu. Talvez até fosse uma pessoa competente lá no Sinédrio, fosse uma pessoa que deveria dar exemplo, mas ele estava sozinho, né? Ninguém estava olhando. Pensa que isso não acontece com você e comigo? Acontece. Acontece com você, às vezes, que você está com uma irmã do lado, um irmão do lado, no carro, e às vezes você fica mais constrangido em não ajudar a pessoa que pede, por causa do outro que está do teu lado. É ou não é? É, meus irmãos. É, porque isso acontece comigo. E talvez aconteça com você também. Se não acontece com você, ponto para você. Porque nós ficamos constrangidos, a gente quer mostrar. A pergunta do mestre da lei foi, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E às vezes nós estamos preocupados com o que o outro vai pensar de mim. Sim. Isso. Não, é verdade. Ela acabou de falar aqui que tem pessoas que só ajudam porque tem alguém olhando. É verdade. Por isso que eu sempre falo e volto, meus queridos, é você e Deus, é você e Deus. Não julgue. Pode vir, irmão. Por favor, o microfone lá. Se você ver alguém, não critique, não julgue. Pode falar, meu irmão. Esse personagem do sacerdote, eu li uma certa vez que ele podia ter uma motivação religiosa, entre aspas, para não ajudar. Ele estava indo, talvez, trabalhar no templo. Se ele tocasse naquele homem, aquele homem morresse ali nos braços dele, ele ia ficar impuro pela lei, e ele não ia poder trabalhar. Então, ele, por uma religiosidade, ele deixando de ajudar o próximo. Pode ser. E nós vamos ver isso, as objeções a respeito de não ajudar. Tá? Na sequência, um levita, possivelmente encarregado de trabalhos no templo, fazia o mesmo trajeto, mas passou de largo, passou distante. Opa, nem quero olhar, nem quero ver. Considerando que nada tinha a ver com aquilo. Isso não diz respeito a mim, não tem nada a ver comigo. Para quem anda nas ruas por aí a pé, você encontra mais necessitados do que aqueles que andam de carro, tá? Embora os semáforos estão lotados, mas a pé você encontra mais pessoas. E tem pessoas que, principalmente nessa rua aqui da igreja,
por conta do posto de saúde, por conta de clínicas aqui logo em cima, eu encontrei nessa semana alguém, um senhorzinho arcado, eu falei, ele vai cair. E eu tinha horário na minha fisioterapia, por conta do braço aqui, e eu falei, quando eu estacionei, eu falei, mas eu não vou voltar ali, um pedaço. Aquilo estava me doendo. Por quê? Porque ele poderia cair, desmaiar, porque ele estava encostado na parede, estava descendo. E eu olhando pelo retrovisor, ninguém parava. Eu não parei. Aí eu tive que voltar. Mas, graças a Deus, não era nada sério. Gente, a nossa tendência, eu falei, deixa passar a hora da fisioterapia. Estou preocupado com o horário disso, daquilo. Mas eu precisava ver, e graças a Deus não era nada urgente, ele estava tentando ler um negócio, e ele não estava bem, muito já de idade, mas a hora que eu voltei, eu falei, senhor, você está bem? E já tinha passado muita gente perto dele, ninguém, só olhava distante. É de largo mesmo, gente. É de largo mesmo. Aí, eu estava de carro, nesse momento, mas eu desci a pé e verifiquei. Mas eu não estaria em paz, porque Deus tocou no meu coração. Deus falou comigo, falou, você não vai voltar lá. Ok, Cris? Sobre o levita, a gente, às vezes, separa a nossa vida de trabalho para Deus e o trabalho não de Deus. Então, o levita, o trabalho dele era no templo. Então, fora do templo, ele não tinha um compromisso. E, às vezes, a gente é crente no templo e não é crente fora do templo. Então, o levita, ele remete muito a isso. Você é uma pessoa só. E você trabalha para Deus em qualquer lugar. Inclusive na rua, ajudando alguém que precisa. Exatamente. Ok. Então, agora surge o samaritano. Samaritano, aquele povo desprezado, hostilizado pelos judeus. Olha a troca que foi feita aí. É o judeu que estava caído, agora o samaritano. Olha, Jesus perspicaz, Jesus sábio, ensinando aqui. Agora ele vê a cena, interrompe sua viagem. Olha aí, Cris, interrompe a sua viagem. E ajuda o ferido, ajudando a chegar na hospedaria. E eu amo, gente, desde jovem, quando eu olhava para esse texto, a forma com que ele ajuda. Ele não só ajuda, mas ele vai, sabe? Ele levou, então ele pôs no cavalo ali, né? Sei lá se é cavalo, o que era que ele estava. Ele ajuda o ferido, ele põe a mão na ferida, ele leva para a hospedaria, paga a despesa, dá um dinheirinho a mais para falar, olha, e se ficar ainda mais caro, eu volto aqui para acertar. Isso por quê? O levita tinha negado, o sacerdote tinha negado, e ele então fez. E aí então Jesus dá o checkmate ao mestre da lei. Se pretende herdar o reino de Deus, por obedecer à lei, haja exatamente assim. Haja exatamente assim. Quem é o próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? E eu quero trazer uma frase aqui que é para deixar na nossa mente. Quero que você saia daqui com essa frase, por favor, tá? Porque eu vou repetir várias vezes. O próximo, isso é da aula, gente, é tirado do texto que nós lemos aqui. O próximo não é quem merece, mas quem precisa. Eu sei que isso aqui dá uma discussão tremenda, tá? Dá uma discussão tremenda. Precisa para quê? Qual é a necessidade? Nós vamos questionar. Mas qual é a necessidade? É comida? É uma viagem? É levar para o médico? Mas a frase ela é geral, tá? A frase é geral. O próximo não é quem merece, mas quem precisa. Vamos dizer todos juntos, por favor, para a gente gravar? Vamos lá? O próximo não é quem merece, mas quem precisa.
E quem define isso é você com Deus. Ponto. É você com Deus. Voltem depois para a gente continuar. Eu acho que estamos caminhando bem aqui até aqui. À noite ela vem. Bastante, oscila muito. E essa semana ela acordou de manhã, cara, sem fazer nada. Falta de respiração. Não tem mais deixado ela brava, sabe? Ela não faz nada e fica cansada. É coração, né? Que atacou e ela não tinha nada. Então, esse problema nos músculos, que é o coração, o músculo, é efeito colateral aí. Sequela. Vamos entrando, por favor. Vamos nos assentando. Muito bem. A Frane aguarda o seu... Ok. Obrigado. Pode deixar na mesa. Muito bem, meus queridos, vamos continuar? Ah, é? Começa com ela. Começa com ela. Biblicamente é o meu próximo. É de dentro para fora. Aí a Eliette fez esse procedimento aí, ó. Ah, ok. É, esse amor. Entendi. Obrigado, viu? Obrigado, Eliette. Boa observação aí. Muito bem. Principais objeções para amar o próximo. Eu vou ler uma a uma aqui. E depois, no final, eu queria que, se você tem mais alguma para adicionar, não para discutir cada uma delas, gente, senão nós não saímos daqui hoje, tá certo? Objeções. As desculpas, né, para não ajudarmos. São pobres, mas ainda não estão passando fome. A pobreza é culpa deles mesmos. Gastam dinheiro em coisas erradas. Sua pobreza é resultado da preguiça. Deviam procurar trabalho e não ficar aí pedindo esmolas. Os órgãos competentes precisam fazer alguma coisa. Os órgãos competentes. Isso entra até a igreja também. Se eu ajudar, a pessoa pode se acomodar e não irá à luta. Considerando que o próximo não é quem merece, mas quem precisa, essas objeções aqui, meus irmãos, eu sei que vocês vão dizer outras mais. Ou estou errado? Tem outras mais, não tem? Nós vamos buscar objeções. Mas entendam o seguinte, Dr. Valmir, ele veio aqui e comentou algo muito interessante. Não cabe a nós ficar pensando se a pessoa, eu ajudei a pessoa porque ela pediu para comida, mas ela pegou e usou para droga. Gente, você vai correr atrás dela e vai prender, vai pegar o seu dinheiro de volta? Não cabe a nós julgarmos. Se a pessoa disse que é para comer, e você sentiu que é para comer, doe e deixe ela fazer. Se ela não comer, problema dela com Deus. Eu achei interessante essa condição. Sim, minha irmã, pode usar o microfone lá para a irmã, por favor? Ok, Ana Karen, pode falar. Essa palavra do Dr. Valmir me aquietou o coração de uma coisa que eu estava pensando desde o início da aula. Sim. A gente passou muito tempo pensando no outro. O que ele vai fazer, a motivação dele, a necessidade dele é real, é mentira, é verdade.
a parábola vira a chave, essa parábola vira a chave e muda o foco para mim, para o meu coração. Ok. Quando Jesus pronunciou essa palavra, ele não estava falando para o necessitado, ele estava falando para o coração de quem deveria ajudar. Então, às vezes, a gente fica muito Sim. preocupado com a motivação de quem vai receber, quando Deus está me pondo à prova para ver o que tem no meu coração, o que eu estou disposta a fazer Sim. pelo outro, independente da circunstância. Eu Perfeito. entendo tudo isso que foi falado, mas esse samaritano era exatamente o protótipo de quem eu não gostaria de ajudar. E é esse que Jesus está me chamando para ajudar. Não é aquele simpático. Interessante, Talvez gente. o senhorzinho seja bem fácil, Elias, eu voltaria também. Eu amo um velhinho. Então, eu vou voltar para ajudar. Mas aquele sujo, né? E a gente tem 1000 histórias de pessoas que passam. Sim. Na minha casa passa uma moça com os filhos, o marido fica na esquina, encostado, esperando ela pedir comida. Eu detesto aquele cara, mas eu tenho que fazer um exercício de não olhar para essa circunstância e fazer Sim. aquilo que Deus está pedindo de mim. Não questionar se vai usar com droga, com bebida. Então, assim, quando a gente é pedido, é solicitado, talvez 1 minuto de reflexão. Senhor, o que o Senhor quer de mim naquele momento? Então, agradeceu. Ok. Muito bem, amados. O próximo não é quem merece, mas quem precisa. E aí nós partimos para a seguinte frase. O samaritano não racionalizou a situação de forma a poder seguir em frente sem fazer nada. Não quis saber se o homem ferido merecia ser ajudado, mas tinha certeza de que ele precisava ser ajudado naquele momento. Não importa quem seja, ele tá? E aí vamos então focalizar pôr a lente lá e trazer um pouco mais para nós, tá? O mandamento de amar a Deus é seguido pelo de amar o próximo como a nós mesmos. Não dá para tentar obedecer a um sem obedecer também o outro. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Alguém pode ler, por favor, no microfone? Mateus 22, 40. E uma outra pessoa lendo também no microfone, Mateus 7, 12. A mesma pessoa pode ler. Mateus 7, 12. E Mateus 22, 40. Quem se habilita a ler, por favor, o microfone vai chegar aqui, ok? Mateus 22, 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sete, 12. 7, 12. Estou chegando lá. Mateus 7, 12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Se nós olharmos bem para o que está escrito aí, você vai ajudar um pouco mais. Você vai abrir um pouco mais a sua situação de, eu posso ajudar, devo ajudar e vou ajudar. Quando você olha para a sua necessidade. Gente, quem de nós aqui já não passou por necessidade? Por aflição, por dificuldades? E às vezes você tem receio de que a pessoa vai te julgar pelo que você é, e é complicado, principalmente quando você está fora do país. Puxa vida, você precisa de uma ajuda, a língua não ajuda, e aí como é que faz? Lembrei de casos aqui, né? Mas, sim. Imagine se os médicos tivessem o mesmo comportamento, né? Se fosse antes de nos atender, fossem verificar o que você fez na vida, como você tratou o seu vizinho, né? Ok. Perguntar, né? Vai chutar o morto. A nova vida do cristão deve ser vivida na prática da justiça. Por isso é necessário definirmos quem constitui o nosso próximo. Gente, aqui fica o alerta.
Isso é importante. Quando você ainda não tinha ideia do verdadeiro cristianismo, quando você não tinha ideia de quem é Jesus, quando ainda você não tinha nascido de novo, o seu pensamento a respeito dessas coisas era outro. Pode ser que você trabalhou por questões morais ou até pela família e tudo mais, você andou um pouco mais à frente. Mas quando nós temos nova vida, nós fomos tirados e compreendemos o que Jesus fez por nós. Nós não merecíamos, pecadores miseráveis, nós não merecíamos, nascemos mortos. Você entende isso? Você entende que você nasceu com a natureza pecaminosa, você não merecia. E se Jesus tivesse que chegar para você e falar assim, deixa eu ver se isso aqui merece, deixa eu ver se... O amor de Deus é maior, e nós vamos ver isso hoje à noite. A misericórdia de Deus é inesgotável. E como Ele foi assim com você, você consegue abrir um pouco mais o seu coração e deixar de questionar certas coisas e ajudar? Interessante, nós temos o dom da generosidade, né? Tem pessoas que são mais generosas. E quando nós estamos à frente de uma igreja como a nossa aqui, a gente percebe pessoas e pessoas. E tem pessoas que nos ajudam nessa questão de generosidade. Tem pessoas que não perguntam nem para que é. Gente, vocês não queiram saber a responsabilidade nossa, às vezes, de receber certos valores altos. E às vezes a pessoa fala assim, vou depositar na sua conta. Não deposita na minha conta, por favor. Deposita na conta da igreja, mas me fale, por que você está doando isso? Tem pessoas que perguntam primeiro, gente, esse mês atrás, eu recebi uma mensagem e na sequência recebi outra, de pessoas querendo ajudar. Qual é a necessidade na construção? A pessoa perguntou. O outro me mandou dizendo assim, olha, estou mandando esse dinheiro, por favor, use para isso. E a gente tem que tomar o cuidado, porque um está pensando na construção, o outro está pensando na questão social. Mas eu tenho certeza, meus queridos, que quando você começa a pensar exatamente no que isso significa, que eu não merecia o que Cristo fez por mim, você começa a fazer algo para quem não merece. É para quem precisa. Eu precisava de salvação. E Deus me deu salvação. Ponto. E com isso as coisas vão caminhar melhor. Tá certo? É importante. O próximo não é quem merece, mas quem precisa. Estou martelando, né? Pela parábola, percebemos que além de não permitirmos que decidamos como amar, também não permite que escolhamos a quem amar. Eu não posso escolher. Eu não tenho essa opção. É normal acharmos que nossos semelhantes são as pessoas iguais a nós. É uma tendência natural por conta dos nossos pecados, ou de sermos pecadores. Lucas 14:12. Lucas 14:12. Pode abrir sua Bíblia aí. Me acompanhe na leitura. Diz assim: então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. O que Jesus quer dizer aqui? Não ajude para receber em troca. Não libere algo para que você também seja, uma hora ou outra, ser convidado para aquela festa que você abriu. Gente, olha só, e esse exemplo de Jesus aqui está dizendo assim, olha, convide pessoas necessitadas. Isso. Será que a gente vai conseguir fazer isso aqui? Não. Mas a questão aqui é, apenas que a gente entenda que a gente não deve esperar a recompensa daquilo que a gente faz. Que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz.
Certo? Seguindo. Qual deve ser a régua pela qual devemos medir, então, o amor ao próximo? Mateus 7,12, que nós já lemos. Assim em tudo façam os outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Nós lemos esse versículo. Mas nós temos um outro. Mateus 22, 35 a 40. Nós já lemos também? Já lemos, né? Não lemos Mateus 22? Não lemos completo, né? Tá bom, vamos abrir lá então, Mateus 22, agora sim, de 35 a 40. Mateus 22, 35, 40. Um deles, perito da lei, pôs-o à prova com esta pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus queridos, nós precisamos cumprir o que o Senhor nos pede a fazer: amar a Deus sobre todas as coisas. E na sequência, o próximo como a si mesmo. E você tem que estar sempre questionando: Senhor, eu estou te amando como o Senhor me ama? Nós vamos ficar devendo. Certamente vamos ficar devendo, mas nós temos que perguntar para o Senhor: Pai, eu estou te amando? Talvez a gente ouça assim: ame mais o seu próximo, como a ti mesmo. Né? E eu vou concluir, vou aplicar aquilo que nós aprendemos aqui. Com quem você se parece? E eu já fiz essa pergunta, tá? Já chorei em cima disso aqui. Com o sacerdote, o levita ou o samaritano? Com quem você se parece? A partir disso, você deve então assumir uma atitude que te leve a ações práticas de auxílio aos necessitados. Considere algumas esferas de atuação. Primeiro, familiares. Giovanni, lê os versículos que nós vamos propor agora, por favor. 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Cuidado com os parentes. Aí você fala assim: mas espera aí, hoje, revendo a aula pela manhã, me veio o versículo que não estava programado, por isso ele não está aí. E eu falei: vou questionar isso, não vou questionar isso? Vou questionar. Sabe o que me veio? Notei aqui na mão. Marcos 3, 31 a 35. Agora vejam lá. Guardem esse versículo e vão lá para Marcos. Marcos 3 mesmo? Espero que seja. Por favor, Giovanni, Marcos 3, 31 a 35. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uau! E aí? Quem são os nossos parentes? Uau, gente!
Não tinha pensado nesse versículo, dias após dias, hoje pela manhã me veio. E aí nós precisamos entender, nós aqui somos mais parentes do que os nossos parentes de sangue, gente. Porque nós vamos viver juntamente com o Senhor na eternidade. Jesus estava falando isso, provavelmente, eu não fiz um estudo acurado dessa passagem, mas no meio da família dele tinha gente que não cria nele como Cristo, como Messias. E Jesus aponta, você não é nem meu parente. Talvez isso vai trazer algum alívio para você que está preocupado, porque é parente, tem que ajudar. Eu não quero dizer que não, mas eu quero que você pense a respeito. Que aqui a família da fé é mais necessária, nós temos que servir aqui primeiro. Por quê? Porque somos irmãos que vamos viver na eternidade. Eu quero ajudar esse irmão porque ele tem a Cristo, ele conhece a Cristo. Ele já conhece a vida eterna, ele está necessitado, eu quero ajudá-lo aqui. Não deixe os outros de lado, claro que não. Mas esse tem que ser o primeiro. Nós precisamos nos ajudar mais, nós precisamos amar mais aqui na igreja. A minha aula acaba sendo uma pregação, vocês me desculpem. Mas é isso. Então Jesus tinha razão em relação a isso. Minha mãe e meus irmãos são aqueles. É isso, é para refletir, tá? Irmãos da fé, Gálatas 6,10, aí sim. Irmãos da fé. Gálatas 6,10, por favor. Giovanni, eu sei que o leitor mora aí. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente, tá? Especialmente. Família da fé. Conhecidos de seus círculos de relacionamento, Hebreus 13:16. Hebreus 13:16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Talvez a palavra que você deve levar hoje aqui, como eu acatei para mim, é: não se esqueça. A advertência aqui é: não se esqueça, porque a gente esquece. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada, Deus agrada das misericórdias que você tem. Um momento só. Chega o microfone. Entra esse versículo aí, quando Jesus fala, é melhor dar do que receber? Atos vai falar a respeito disso, tá? Atos vai falar. A alegria de dar é melhor que receber, e eu acho que todos nós aqui já provamos isso. A gente fica até constrangido quando as pessoas ficam agradecendo e tudo mais. Gilberto, aguarde o microfone, pode falar. Pastor Elias, eu estaria errado se eu pensasse que o meu próximo é apenas aquele que usou de misericórdia para comigo? Eu digo isso porque... Inicia novamente, por favor, que eu não entendi. Eu tenho uma dificuldade com esse texto há muitos anos. Isso porque um amigo comentou que quando Jesus tratava com os doutores da lei, era para a gente ter muito cuidado, porque ele brincava, aquilo ali era uma briga de cachorro grande. É muito mais profundo do que, às vezes, a gente consegue perceber. Sim. Né? E aí, quando eu li esse texto, me remetia sempre a quem era o meu próximo, porque uma pergunta que deveria ser de resposta fácil não era. E aí, quando eu leio o versículo 37, em que Jesus fez exatamente, ou melhor, em que o perito da lei responde essa pergunta, e a resposta dele o próximo é aquele que usou de misericórdia com aquele homem. Então, às vezes, me remete a que o meu próximo é aquele que usou de misericórdia comigo. E esse eu tenho que amar de uma forma muito especial.
Porque não amar esse significaria uma ingratidão, uma falta de reconhecimento, e que, se eu não tiver a condição de amar a esse, eu arrisco dizer que não teria condição de amar mais ninguém, e muito menos a Deus. Ok, entendi. E mas eu fiz esse comentário porque na frase que a gente estava repetindo, ela parece que não remete a isso. Entendo o que você está falando. A dificuldade é essa. Deixa eu só entender se eu entendi exatamente o que você quis dizer. A respeito daquilo que te ajuda, se você ajuda alguém, aquela pessoa deve ter gratidão a você e reconhecer que você é o próximo, é isso? É isso que você quis dizer? Não, na verdade, é justamente quem é o meu próximo. O meu próximo é aquela pessoa que usou de misericórdia comigo. Não é a pessoa que precisa ou não precisa. O nosso próximo é quem usou de misericórdia, de alguma forma, te ajudou. Enfim, não é necessariamente a pessoa que está precisando, porque o texto ali, ele aponta e pergunta para quem é o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos ladrões. Ou seja, não importa quem seja o próximo do samaritano, a pergunta central é: quem é o próximo daquele que precisava? E o que Jesus respondeu? Ele disse que nós deveríamos... na verdade, a resposta veio do doutor da lei, que disse, o próximo dele é aquele que usou de misericórdia com ele. É muito fácil entender por que ele não disse que era o samaritano. Porque, se ele falasse isso, ele ia ser apedrejado, com certeza. Mas entenda exatamente, por isso mesmo que no início eu falei a respeito de que é judeu, provavelmente aquele caído ali é um judeu, e agora vem um samaritano para ajudar um judeu, que eles não se davam. Isso, o que eu quero dizer é o seguinte: o próximo do samaritano não era o judeu. Não. Ok, mas foi quem ajudou. Mas diz uma coisa para mim: se esse é próximo, o outro não é próximo? Não necessariamente. Como não? Não, gente. Não necessariamente. Essa é a discussão. Alguém está entendendo o que ele está dizendo? Sim. Fala, Vânia. Isso aqui a gente já tinha conversado, a gente chegou a lendo, porque o texto diz que quem é o próximo? Aí o doutor da lei fala, é aquele que ajudou. Aí, quando a gente pega aquela frase que o pastor falou para a gente repetir, é quem precisa. O próximo é quem precisa, mas não quem merece. Mas o samaritano não precisava. Mas ele ajudou. O próximo, nesse texto, é o samaritano, e não o homem que estava caído. Gente, mas entenda ali que Jesus está contando uma história, que um não foi, o outro não foi, e o outro foi. Não, o próximo no texto, o próprio... Aí Jesus fala, então vai e faça você isso também. Ok, entendi. Entendi o que vocês estão querendo dizer. Vocês estão querendo dizer que talvez seja uma inversão ali. Eu não acredito nisso, que seja uma inversão. Porque Jesus está contando uma história de um sacerdote que não parou, depois de um levita que não parou, e agora... e não foi próximo. Isso, sim. Foi próximo. Então, quem é o próximo? O samaritano. Sim, isso. Ok, então o necessitado pode ser qualquer um. Sim, ok? Sim, claro. Ok? Sim. Ok, agora, entramos num acordo, então? Tá? O necessitado pode ser qualquer um. Sim. Gente, eu não quero que saiam com dúvidas aqui, por favor. Tá? Gilberto, ok? Ou não, ok? Ok. Sim. Ele está falando a respeito do bom samaritano. Exatamente. Sim, o bom samaritano. É o texto de Lucas, do capítulo 10. Ok, não, entendi. Perfeito. Mas pelo menos tirou
o seu questionamento ou não? A gente vai ter que voltar. Não, é só a frase que realmente ela... Não, ela... mas a frase fica ali, mas peraí. Então, quem é o próximo? O próximo é o samaritano. Ok. Mas Jesus quis exatamente fazer essa confusão, cara. Porque, olha, ele vai estar falando com um judeu. Ele está falando com um judeu. Ele falou, caramba, peraí. O meu próximo é o samaritano. Ou o próximo do judeu é o samaritano. É complicado, por isso esse questionamento. Agora, Jesus foi perspicaz. No início, até eu já disse, Jesus foi ali, ó, na entrelinhas, para bater no coração daquele mestre da lei. Sim. Isso. Ajuda. Ok. Que bom que está dando esses questionamentos aqui. Tá bom? Sim. Marcos, dá o microfone ali. Um texto que talvez tire essa dúvida de quem é quem, né? Em Mateus 5 mesmo, 43 a 45. Vocês Mateus 5, 43 a 45. Agora eu vou esperar o folhear. Mateus 5, 43 a 45. Tá bom, posso ler? Pode. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele fez raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Ok? Contribui certamente. Ana Karen, nós estamos fechando aqui, tá? Ótimo. Tirando o foco de novo, eu acho que a resposta talvez mais lógica seria o versículo 37, respondeu-lhe o intérprete, o que usou de misericórdia? Jesus diz, então você vai e faz a mesma coisa. Talvez a pergunta não seja, quem é o próximo? Independe. O que Jesus está dizendo? Vai você e usa de misericórdia. Se a via é de mão dupla, de uma só, não importa. A ordem de Jesus expressa é, vai você e usa de misericórdia. Ok. Mais alguém? Gente, olha, assim a gente finaliza, mas está entendido? A intenção, gente, é que a gente saia daqui comprometido com o Senhor em abrir mais o coração, ser mais generoso. E é um trabalho, tá? E é um trabalho. Houve um dia uma pessoa que chegou a mim e falou assim, como é que eu faço para ser mais generoso? Pergunta para mim. Converse com Deus, meu caro. Converse com Deus. E que bom que você está fazendo esse questionamento, mas fale com o Senhor. E Ele vai realmente te ajudar nisso. Entra um andrajoso, com anel, aí você põe o pobre lá do lado, mas atende aquele que está melhor vestido. Minha irmã, não estou entendendo o que você está falando, que você está de máscara, eu não estou te ouvindo. É Tiago 2. É o que nós lemos? Não lemos ainda. Tá, deixa eu abrir o texto aqui então. O que você... Tiago 2, que fala sobre o andrajoso, sobre o pobre, sobre o rico, que você faz o bem para o rico. Aí é dentro da igreja isso? Eu só quero saber isso. Deixa eu abrir o texto aqui primeiro, espera aí. 2. Acepção de pessoas. Sim, Tiago 2, 5. 2, de 2 em diante. E vai falando aqui. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, é isso? Onde não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Aqui é uma pergunta retórica, tá? É acepção de pessoas.
aqui nesse caso aqui, olha, ele fala aqui, olha, suponhamos que de vocês um homem com anel, mas ele fala aqui onde exatamente? Tá, independentemente de local. Independentemente, seja na sinagoga ou seja na igreja, ou seja onde for, é acepção de pessoas, né? Tá certo? A pergunta é para dizer assim, olha, não escolha o outro porque é rico. Tá certo? Eu vou ficar aqui mais um tempo, gente. Eu acho que seria bom que, se você saiu com alguma dúvida, se você ainda... Gilberto, vem aqui, a gente vai conversar mais. Tá? Soninha, vem aqui à frente. Então, eu vou terminar a aula e a gente fica mais um tempo aqui para discutir. Tá certo? Eu preciso... Tá bom? Pode ser? Pode ser? Ok. Então, vou pedir... Meu irmão, Rodrigo, vem até aqui, por gentileza. Agradece a Deus. Peça para que Deus te ajude, nos ajude. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento aqui reunidos enquanto igreja, que possamos refletir, ó Deus, sobre aquilo que nos foi apresentado, Pai. E assim como fora dito no início, Senhor, que possamos vencer as nossas dificuldades e possamos colocar em prática aquilo que nos foi ensinado, Senhor. Nos ajude não só hoje, mas no decorrer da nossa semana, que possamos aplicar aquilo. Obrigado, Senhor, por ter usado a vida do pastor Elias para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais de Ti e daquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, que nos leve em segurança para nossas casas e que logo mais à noite possamos voltar para Te louvar e para Te reverenciar. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, ficarei aqui, fiquem bem à vontade. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Culto hoje à noite, tá? Venham preparados. Culto de ceia, tá, meus irmãos? Culto de ceia.